boa tarde a todos. E, primeiramente, queria agradecer à equipe de Pacajá, que esteve durante a semana passada inteira em formação pedagógica, se preparando, estudando para reiniciar as aulas hoje. E como um brinde, né, como um presente, como uma celebração, foi escolhido fazer esse boas-vindas ao início das aulas, ao início do ano letivo. Então, vamos brindar ao reinício das atividades letivas em Pacajá, trazendo dicas, trazendo carinhosamente algumas possibilidades a mais do que nós já estudamos na semana passada para trabalhar essa semana. Essa semana que ficou escolhida pelos profissionais da educação como uma semana para o acolhimento dos alunos. Então, a gente resolveu trazer grandes novidades. Daqui a pouco, a gente estará com a Isa Magalhães, profissional, idealizadora e estudiosa da educação emocional, com vários programas de desenvolvimento para professores, pais, alunos, no intuito de facilitar, de apoiar as diversas dificuldades de interações entre as pessoas. E aí a gente vai ter a oportunidade de tê-la aqui na live de Pacajá, de boas-vindas, trazendo dicas preciosas de como a gente pode fazer esse processo ser melhor e mais agradável. Se a gente pudesse cantar e alegrar como o claustro, a gente trazia uma música, né? Mas aí, como a gente tem uma dificuldade de cantar, a gente traz a Isa, traz o claustro, traz a Helena. Então, hoje está bem legal. Nós temos duas profissionais fantásticas, que uma vai falar sobre o acolhimento emocional e a outra vai falar de dicas dessa metodologia que nós desenvolvemos para o município de Pacajá, com dicas preciosas de como começar esse ano, de como integrar os alunos e trazer possibilidades de ensino. Então, vamos lá. Infelizmente, né, nós fomos acometidos novamente no ano de 2021 com a questão da pandemia, que ainda não cessou e que a vacinação não chegou a todos. E o isolamento social ainda se mantém. E as escolas fechadas. Nós sabemos que o atendimento presencial é fundamental e insubstituível. No entanto, é necessário garantir o direito às crianças e jovens à aprendizagem. E a aprendizagem se dará numa metodologia totalmente pensada para o município de Pacajá, com participação dos professores, interação com a família, um material produzido e com muito carinho, com muita possibilidade de apoiar esse processo, para além de plataforma que será inserida para a avaliação da aprendizagem, entre outras dinâmicas que serão apresentadas. Então, eu vou chamar para conversar um pouquinho com a gente, para vocês aproveitarem bastante o tempo dela, a paulistana, nascida numa família cearense, desenvolveu a abordagem psicopedagógica na educação transcomportamental, é especialista em desenvolvimento de pessoas com formação em psicologia transpessoal, CDH, e especialista em saúde emocional e mental aplicada à escola, família e organizações, Instituto CRIAP, Portugal. A Isa Magalhães também é graduada em História, com pós-graduação em Gestão de Estratégica de Pessoas pela FIA-USP, tem MBA em Desenvolvimento de Líderes pela Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais, tem certificação internacional em coaching, foi professora de História do município de Fortaleza, psicoterapeuta durante 25 anos, consultora na área de RH estratégico, facilitadora de grupos de crescimento humano em empresas e organizações, é uma excelente escritora, tem livros maravilhosos, com mais de 25 títulos publicados em áreas diversas do saber humano, educação, psicologia, organizações e literatura, tais como Manual de Sobrevivência ao Medo, Gestão Holística de Pessoas, Eu Me Amo, Tu Me Amas, Nós Amamos, esse livro é lindo, né? Pedaços de Vida, enfim, fora uma literatura infantil que a Isa traz e uma dinâmica própria, idealizada pelo programa LUDES e um sistema maravilhoso de ensino na área da educação emocional. Queremos te ouvir, Isa, seja bem-vinda.
venha acolher o município de Pacajá, venha trazer dicas de como a gente pode iniciar essa primeira semana de aula. Olá, olá, Diana, olá a todos vocês. Fico super feliz em poder me comunicar, em poder falar, né, sobre esses vários assuntos que têm a ver com a minha vida, têm a ver com minha, enfim, com a minha história, né? Gratidão pelo carinho, gratidão por me chamar. E nós vamos conversar, né, sobre um assunto que eu acho que é primordial nesse momento, que é o acolhimento. Volta às escolas, sejam presenciais, sejam remotas, nesse momento será remota, né? Mas com certeza lá na frente, eu acredito que o segundo semestre nós vamos estar normal, entre aspas, se Deus quiser, porque vou explicar um pouquinho dessa nova normalidade, né? Mas assim, eu fiz alguns slides para comunicar melhor. Dá para colocar? Como é que é? Tiago, vamos colocar aí, Tiago? Vamos deixar a Isa apresentar. Pode colocar o slide, eu posso sair. Pronto! Para comunicar um pouco melhor com vocês, porque a comunicação ela se dá não só através da voz, né, mas muito através das imagens, principalmente quando estamos no mundo digital, no mundo online, né? Ô, gente, acolhimento no retorno às aulas, educação socioemocional na escola. Quem vai, por favor, quem está passando os slides? É o Tiago? Tiago, pode ir passando, por favor, que eu não tenho como passar. Pode passar esse, porque a Diana já falou muito de mim, gratidão. Bom, gente, geralmente eu tenho aberto as minhas falas muito com essa frase: desafio da escola em tempos de crises, lidar com os conflitos de maneira educacional. Por quê? Porque o que está acontecendo de repente, né? Essa pandemia, ela nos jogou, né, diante de uma realidade que a gente já vinha falando, mas muito, de uma forma muito teórica, de uma forma ainda muito, às vezes, para algumas pessoas até meio fantasiosas, né? Mas de repente essa pandemia chegou, estamos com aniversário, infelizmente, né? No final de fevereiro do ano passado. E há um ano nós fomos jogados numa nova realidade, uma realidade esquisitíssima, que ninguém, eu acho, imaginou que iríamos passar nessa nossa geração, apesar de eu, como historiadora, né, eu tenho formação em história, eu já li, já pesquisei, já vi muitas outras, né, pandemias no passado da humanidade e tal, mas nunca como essa, porque, obviamente, a nossa sociedade ela está inteiramente conectada. E como uma sociedade muito conectada, a pandemia também se conectou de uma maneira violenta, não escolhendo país, povo, cultura, ou seja, alastrou-se de uma maneira muito violenta. E com essa mesma violência, ela nos jogou numa realidade até então inimaginável. Então, de uma hora para outra, nós fomos obrigados, né, a repensar todo o modelo de vida. De uma hora para outra, nós fomos obrigados a mudar o nosso estilo de vida. E isso realmente está mexendo muito com a maioria, eu acho que com todo mundo, eu acho que alguns mais, outros menos, eu costumo brincar que, assim, estamos todos na mesma tempestade, só que com barquinhos, uma tempestade no meio do mar, com barcos diferentes, alguns barcos grandes, outros barquinhos menores, mas todos nós estamos na mesma tempestade, no mesmo medo, nas mesmas interrogações, né? Então, a escola, nesse momento, se tornou um polo, já vinha sendo convidada nas últimas décadas a se tornar esse polo, mas, como eu coloquei antes, a gente vinha adiando um pouco, a pensar em soluções educacionais. Então, nós temos que olhar para esses conflitos não de uma maneira somente a lamentar, mas como podemos aprender com tudo isso. Porque essa é a grande diferença eu posso dizer assim, na nossa espécie humana. Nós nos adaptamos e nós aprendemos, pelo menos alguns de nós, né, aprendemos com as experiências positivas e experiências negativas. Então, nós temos três processos, três eixos importantes nesse momento para aprendermos com essa crise toda, né? Que é a nova realidade, né? Como eu acabei de colocar, a pandemia nos mostrou e nos jogou numa outra realidade.
Reflexão coletiva, gente, sem uma reflexão, sem um diálogo coletivo, dificilmente nós vamos encontrar saídas para essa grande crise, porque, atenção, no momento nós estamos numa crise sanitária, né? Mas virá o pós-Covid, virá a pós-crise sanitária, e essa pós-crise vem trazendo uma série de outros conflitos, não podemos, infelizmente, fechar os olhos para isso, que será conflitos econômicos, sociais, e, obviamente, isso vai impactar profundamente a nossa escola, né? Então, sem uma reflexão coletiva, sem um diálogo, sem a reunião de todos nós, eu acho que dificilmente nós vamos conseguir respostas mais rápidas e mais prontas, pelo menos, para podermos atender às demandas desse momento tão emergente que estamos vivendo. Então, a retomada das aulas presenciais ou remotas exige momentos de reflexão com a comunidade escolar para novos planejamentos além dos conteúdos normais. Então, isso é fundamental, né? Como vamos resolver? O que é que nós precisamos fazer? Como é que cada um pode dar, né, o seu melhor, pode dar aquilo que é possível para nos unirmos e construirmos um novo momento, pelo menos não tão sólido, mas que traga um pouco de conforto a todos nós, né? E temos, então, dentro dessa realidade, eu coloco como um dos pontos principais, que essa é a minha grande preocupação nesse momento, que é o foco nos professores, gente. Esses profissionais foram os mais desafiados dentro da escola. Ao transformar suas práticas de um dia para o outro, eles têm muito a dizer e a escola tem o dever de ouvi-los. Então, sem ouvir os nossos professores, nós não vamos conseguir resolver metade dos nossos problemas que a escola, né, já está tendo e que vamos ter ainda aí nesses próximos, eu diria, nesses próximos 2 anos, até as coisas voltarem. Todo mundo tem falado, não existe um novo normal, e eu concordo, porque, obviamente, depois de uma crise tão traumática como essa que nós estamos vivendo, dificilmente nós vamos voltar a uma vida anterior, porque todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que nós estamos passando, vai realmente transformar a nossa sociedade. Só espero que transforme para melhor, né? Essa é a esperança de todos nós, mas nós sabemos que antes de haver uma transformação, existe sempre um certo caos, que é o que nós estamos passando nesse momento. Então, nós temos que obter uma segurança emocional para que nós possamos atravessar esse caos e construir essa nova sociedade que vai emergir desse trauma profundo que a pandemia, né, está nos trazendo. E o pós-traumático de qualquer evento como esse, gente, costuma ser mais complexo do que o próprio evento, porque, em termos emocionais, nós estamos todos exaustos, estamos todos com muito medo, e o medo traz uma outra emoção, que é a raiva, né? Por isso mesmo, nós temos que pensar nessa palavra acolhimento. Por favor, passe o próximo slide, né? Então, esse próximo slide, mostrando aqui para vocês, que é importante entender o que é o acolhimento, o que essa palavra significa, né? O ato de receber quem? O ato do afeto. Que afeto é esse que nós queremos passar, o que nós podemos passar? Tem isso, entre o querer e o poder, existe aí, né, um fosso, né, que precisamos entender. Amparo, quem é que nós vamos amparar? Abrigo, quem é que nós queremos abrigar? O que é que a escola vai abrigar? Quem a escola vai abrigar? Como vai abrigar? Então, tudo isso tem a ver com essa palavra acolhimento. Receber, afeto, amparo, abrigo. Então, a pandemia deixou claro que somos um sistema conectado em redes tecnológicas, sociais e emocionais, gente. Eu estudo, né, enquanto pesquisadora, eu fiz uma formação em psicologia transpessoal, que é uma psicologia que vai além da psicologia mais clássica, comum, e nos leva muito a repensar nossas questões mais espirituais, não religiosas, mas espirituais no conceito eu diria, não só espiritual, mas filosófica, no conceito de estar sempre nos perguntando quem somos nós, aonde estamos, o que é que nós queremos, né? Então, eu venho há muito tempo, nos últimos 20 anos ou mais, falando sobre holismo. Essa palavra foi muito deturpada, as pessoas imaginavam que era esoterismo, e não, holismo é uma palavra do grego que significa inteiro, total. E somente agora
a nossa sociedade está pronta para entender o que é essa visão global, o que é essa visão inteira, o que é essa visão holística dessa realidade. Então, sem essa visão da sistêmica inteira, nós também não vamos conseguir perceber onde estão os nossos desafios maiores e resolver esses desafios, né? Então, o papel da escola agora vai muito além do ensino tradicional, das disciplinas. O trauma pós-pandemia exige novos modelos pedagógicos, né? Então, nós estamos aí, todo mundo está falando sobre isso, né? O ensino híbrido, né? As metodologias ativas, a sala de aula invertida, competências socioemocionais. Gente, quando a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trouxe esse desafio para a escola, todo mundo ficou, o que é isso? Que novidade é essa? É mais um modismo, é mais uma coisa para a gente fazer, e a escola já está tão sobrecarregada, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Então, na maioria das falas, né, que eu escutei, as pessoas sempre muito apavoradas, sempre com muito medo de entender o que é que elas iam fazer com essa questão das competências socioemocionais. Então, chega a pandemia e nos joga literalmente nesse redemoinho aonde as competências socioemocionais, mais do que nunca, elas estão aí para serem aplicadas, serem ensinadas, aplicadas, porque é através das competências socioemocionais que nós vamos encontrar saídas para essa nossa crise. Por quê, gente? Primeiro, porque as competências socioemocionais, na base dela, pelo menos dentro da metodologia que eu estudo e que eu aplico, nós temos que trabalhar as emoções. Pois é. As emoções, nós temos emoções primárias, emoções secundárias, é um universo tão rico, gente, que vocês não imaginam como é interessante. E como é interessante também ensinar isso dentro de sala de aula. Então, é através da gestão das emoções, o entender dessas emoções, que nós vamos construir, desenvolver, ensinar as competências socioemocionais, que são competências de relacionamento comigo, com o outro, com a sociedade onde nós vivemos. Então, sem esse entendimento, dificilmente nós vamos conseguir abrir um novo espaço dentro dessa nossa sociedade tão machucada, tão dolorida, eu acho que eu não encontrei palavras, tá, para dizer como é que nós estamos nesse momento. Eu falo isso, dou um sorriso para amenizar o drama que eu acredito que todos nós estamos passando, né? Agora, quem irá colocar tudo isso em prática? Toda a comunidade escolar. Não se trata apenas dos professores, dos alunos, mas é toda a comunidade, gestores, professores, alunos, familiares, né, funcionários, todo mundo junto nesse momento. Nós temos que nos dar as mãos, construir uma rede, né, de afetos, uma rede de acolhimento, uma rede de amparo, de abrigo para todos nós, porque, na verdade, não é acolher o outro, é acolher a nós, em primeiro lugar, para podermos acolher o outro. E isso começa com quem? Com os professores, né? Porque, de repente, nós temos que apoiar quem vai receber os alunos na volta às aulas presenciais, ou mesmo agora, remota, né? Que são os professores. Então, dentro da minha preocupação atual, desde o ano passado, eu já venho um processo de uns 6 anos, mais ou menos, trabalhando com um conceito, quando eu desenvolvi um projeto chamado Educação Emocional para Educadores, né? Que é um livro, inclusive, que a Diana falou, que é esse livrinho aqui, que vem de um projeto, vem acompanhado desse outro aqui, que é um manualzinho de atividades, né? Para mostrar, né? Ok. Que está no plástico, por isso está assim brilhando, tá? Que eu me amo, tu te ama, nós nos amamos. É eu me amo, tu te amas, para nós nos amarmos. Sem a construção desse amor interno, dificilmente eu vou poder dar esse amor ao outro, né? Então, é afinal o professor que não se sente, né, acolhido, ou seja, se esse professor não for trabalhado, se ele não se sentir acolhido, ele não terá condições emocionais para acolher. Porque nós, educadores, somos humanos, como todo mundo, obviamente, né? Só que muitas vezes, por termos uma profissão tão significativa dentro da sociedade, às vezes pouco reconhecida, mas que eu acho, gente,
que uma das coisas boas que essa pandemia nos trouxe e vai nos trazer nos próximos anos ainda é o reconhecimento dos professores como um dos profissionais mais importantes na base da sociedade. Temos outros profissionais, é claro, os médicos estão aí, o pessoal da saúde está aí nos acolhendo de uma maneira heróica, né? Mas os professores, ou seja, qualquer pessoa, qualquer outra profissão teve que ter um professor antes, né? Então, mais do que nunca, a sociedade começa a perceber essa importância do professor, porque mesmo dentro dessas novas tecnologias, dentro das novas técnicas de sala de aula, se não existir um professor, um mediador desse conhecimento, não se dá o ensino-aprendizagem, né? Então, é importante colocar essa frase aqui, que eu mostro aqui para vocês: quando somos acolhidos, entendemos o valor de também acolher, abrimos o coração com empatia. E é isso, gente, que eu acho importante perceber. Antes de mais nada, nesse momento, eu convido toda a comunidade escolar a acolher os professores, para que esses professores eles tenham energia, né, eles tenham capacidade, realmente, força para acolher o restante da comunidade, principalmente os alunos e, muitas vezes, na grande maioria das vezes, as famílias também, né? Pode passar, por favor. Então, entendendo por que eu falo dessa questão dos afetos, ou desse acolhimento emocional dos professores, gente, porque nós temos que entender que a educação das emoções, ela é primordial, porque o estado emocional afeta tudo. Eu acho que vocês estão percebendo isso nesse momento, né? Eu acho que todo mundo começou a perceber isso. Como é que o nosso estado emocional afeta a mim, ao outro, à sociedade? Então, esse conhecimento nos leva ao que nós falamos de gestão das emoções, porque nós interagimos com a vida, gente, através da sensação, através da percepção, através da cognição. Então, sensação é algo de pele, é como eu sinto o que está aqui. Isso alimenta o meu cérebro, o meu sistema nervoso, para que eu observe e perceba as situações, e aí vêm as emoções. As emoções, em primeiro lugar, elas são biológicas, elas nascem no cérebro mais primitivo nosso, um dos mais primitivos, né, que é a parte límbica. Ou seja, nós vamos sentir raiva, medo, tristeza, sem que a gente queira, porque é normal, é biológico, é sobrevivência. Agora, a parte cognitiva, que é a parte que nós entendemos, que é a nossa parte do nosso cérebro mais moderno, que é o chamado neocórtex, né? Essa parte mais moderna aqui do ser humano, na evolução do ser humano, segundo aí a neurociência, é que consegue entender tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Então, eu posso tocar em determinados assuntos que vai provocar uma situação emocional e você nem vai saber por que você está sentindo isso. Mas, quando nós começamos a perceber, a trabalhar esses eventos, a gente começa a entender, a ligar um pontinho ao outro, e aí vem a parte cognitiva. E isso é educação emocional. Então, o conhecimento provém da inteligência racional, mas a compreensão vem da inteligência emocional. É juntando as várias inteligências. Por isso é que eu digo que nós chegamos ao momento da nossa sociedade de juntar esses conhecimentos. E isso é uma visão holística, é um holos, é um inteiro, é o todo. É uma visão transdisciplinar da educação. Isso é muito bacana, gente, porque nesse momento nós somos convidados, nós professores, educadores, nós estamos sendo convidados para ir além das nossas disciplinas, para ir além daquele conhecimento fechado e massificado. No primeiro momento, isso é desafiador, dá medo, dá ansiedade, e ninguém gosta de sentir isso, né? Ninguém gosta de sair da nossa zona de conforto, do lugar que está bonzinho, mas não tem por onde correr, gente. De repente, a pandemia, como eu já coloquei antes, nos jogou no olho do furacão. E agora é reagir ou reagir, não tem mais chance, não tem mais outra saída. Temos que reagir. E a reação significa buscar solução para os nossos conflitos. E que conflitos são esses? É isso que a escola tem que começar a pensar. E por isso mesmo que é importante trabalharmos as emoções dos nossos professores para que eles possam, nesse momento, replicar esse conhecimento em sala de aula e começar a amparar
a acolher, né, a trabalhar também as competências emocionais e sociais dos nossos alunos. Porque isso vai impactar diretamente nos comportamentos. Então, o estado emocional é pensamento, é a fisiologia, são os comportamentos, tudo isso junto e misturado, gente. Imagina, parece um caos, um caldeirão, né? Mas isso somos nós seres humanos, nós somos isso. Então, não tem como fugir, é olharmos para essa realidade, olharmos para o nosso caldeirão interno para que nós possamos entender o caldeirão externo que está na nossa vida e que nós estamos vivendo. Então, isso significa autoconhecimento, que é uma palavrinha que quando eu falo, eu até digo assim, gente, eu não aguento mais falar essa palavra porque ela já está muito comum, né? Mas não tem outra, não tem outra, porque sem me conhecer, sem me perceber, sem entender como é que eu estou sentindo, o que é que está acontecendo comigo, eu não vou achar solução para os meus problemas. Eu vou ficar nadando nesse mar caótico, né, que a vida está me apresentando, e muitas vezes, gente, infelizmente, reclamando, chorando, jogando, né, pedra num Deus e um mundo, achando que o mundo é culpado e eu sou a vítima. Todos somos vítimas e somos culpados. Não existe nem a vítima nem o culpado. Existe a situação. Existe uns que têm mais responsabilidade, outros menos, enfim, alguns podem melhorar mais a situação, outros menos, porque cada um tem um papel nesse teatro da vida, nesse teatro que nós estamos vivenciando, que nós vivenciamos, que é a nossa vida, né? Passando o slide, por favor, Tiago. Muito bem. Então, o processo de acolhimento começa na escuta afetiva. Então, a escuta afetiva leva ao acolhimento, tá? Então, o primeiro passo para sermos bem objetivos e falarmos de ações práticas, para não ficarmos muito só no processo filosófico, que é bom demais, mas nós temos que entender esse momento também como práticas, né? O que é que nós podemos fazer, o que é que nós vamos fazer, né? Então, eu, durante muitos anos, eu trabalhei também com empresas, né, muito na área de planejamento estratégico de soluções para pessoas, tá? Então, eu sempre trabalhei muito com o desenvolvimento, né, de pessoas. Então, entrar numa empresa é a mesma coisa agora que eu coloco agora para a escola, é parar e pensar como está o nosso clima, o que é que está acontecendo conosco, quem são as pessoas que trabalham conosco, o que é que nós queremos oferecer a essas pessoas, o que é que nós queremos, né, melhorar essa comunidade que nós estamos. Então, as perguntas em primeiro lugar, e isso exige pergunta e escuta. Então, uma escuta afetiva nesse momento é escutar toda essa comunidade, escutar professores, funcionários, gestores, né, os pais, as famílias, e quem dera até o entorno, né, da escola. Mas a gente tem que fazer o que é possível, não aquilo que nós desejamos, né? Mas dentro daquilo que é possível fazermos, eu convido a essa escuta em primeiro lugar, porque no momento que nós damos voz, nós damos palavras, né, para todos que fazem parte dessa comunidade, que estão conosco, nesse momento as soluções começam a aparecer. E tem uma coisa muito interessante, gente, quando eu falo e sou escutado, eu me responsabilizo pelaquilo que eu falei. Então, essa escuta afetiva tem a ver com essa questão de dar voz a todo mundo para que todos nós possamos nos responsabilizar por esse momento. Todos nós possamos nos dar as mãos, fazer uma força conjuntas para que possamos ter essa energia, essa capacidade emocional de superar esse momento tão doloroso. Então, eu trago aqui também 3 questões importantes que a escola pode fazer, com ideias, né? Primeiro é um questionário situacional, que é a escuta do que eu estou colocando, para que possamos organizar melhor isso de uma maneira mais efetiva, né? Então, para conhecer as dificuldades psicoemocionais e a saúde dos professores, por exemplo, né? As emoções durante a quarentena, e são perguntas que pode ser feito, né? A sobrecarga do trabalho, os eventuais lutos e perdas, tá, gente? As expectativas futuras e reflexões sobre como gostaríamos de ser acolhidos. Então, eu começo aqui com a questão dos professores, porque, como eu coloquei antes, nós temos que acolher quem vai acolher. Então, o primeiro passo é acolher os professores para que possa ter essa energia de acolher os alunos, né, que mais do que nunca estão precisando. Gente, o que eu tenho visto, o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho
escutado, né? É uma calamidade, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, em termos de adoecimento emocional. Nós adultos também estamos muito doentes emocionalmente, em todos os níveis, mas nós temos uma certa estrutura, ou pelo menos alguns de nós têm uma certa estrutura para lidar, as crianças e adolescentes não. Apesar de compreenderem a situação, e alguns, né, a revolta, a raiva, o mal-estar, e a criança e o adolescente, eles não conseguem verbalizar muito bem o que eles sentem, então, é o corpo que vai falar, são as atitudes que vai falar, são os comportamentos que falam o que está acontecendo, tá? Então, eu temo muito por uma onda muito difícil que virá para os nossos adolescentes quando essa pandemia, ela arrefecer, ela melhorar, né? Eu tenho um projeto que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, que chama-se Prevenção e Ação, que é prevenção das drogas nas escolas públicas, então eu venho pesquisando essa demanda também nos últimos 10 anos, e eu estou muito receosa o que vai acontecer nesses próximos tempos aí. Então nós temos que estar muito atentos, por isso os professores têm que estar muito bem preparados para acolher essa situação e encontrarmos algumas soluções no meio desse caos, né? Então, daí vem um planejamento estratégico. Estratégia, gente, é algo para o futuro. É o que é que eu quero nos próximos meses. Estratégias é pensar soluções ainda, às vezes, até fantasiosas, porque ninguém sabe como vai colocar, tá? Então, o planejamento estratégico das ações de acolhimento e enfrentamento dos desafios com a retomada das aulas, sejam presenciais, sejam remotas. É importante colocar uma coisa, gente, as realidades de uma aula remota e de uma aula presencial, obviamente todo mundo sabe disso, né, principalmente os professores, é diferente. Por isso mesmo, as ações são diferentes. Não dá para os mesmos tipos de ação aqui do presencial ser colocado no remoto e nem um remoto. E aí a gente está falando muito na questão do ensino híbrido. Então, nós temos que ter planejamento para essas duas realidades, essas duas são metodologias diferenciadas. Eu falo isso porque eu também desenvolvo materiais pedagógicos, né, para a educação das emoções dentro da nossa empresa, da Ludes. Então, é uma área que eu pesquiso muito também, e eu trabalho muito com o processo da gamificação, que são jogos, né, que são as atividades baseadas em jogos. Não é só jogos, porque o jogo em si ele é uma das técnicas, mas são vários tipos de atividades baseadas dentro do processo que chama-se gamificação, né? Que tem muito tipo de dinâmica diferente, gente. Eu convido, inclusive, vocês a pesquisarem sobre o assunto, que é muito legal, tá? Bom, e a outra é a escrita das regras sanitárias, gente, da escola, para compor a narrativa única sobre essa questão. A escola precisa ter muito bem documentada quais são as atitudes de todos nessa volta às aulas, né, quando for principalmente a parte presencial, tá? Então, tem algumas ações que eu venho propondo, que eu acho que vocês já sabem, mas eu trago aqui como ideias também, né? Que é a escuta afetiva em duplas, que é criar grupos, pequenos grupos, eu acho que vocês já ouviram falar, né, numa dinâmica chamada Meu Anjo, né, que a gente escolhe um anjo e aquele anjo dá suporte a gente. É uma dinâmica bem interessante para ser feita nesse momento, de acolhimento, de amparo emocional, tá? Mural de homenagem para as pessoas da comunidade escolar que faleceram pela Covid, tá, gente? Isso é muito importante, porque dentro da visão sistêmica, é importante trazer para a nossa escola o luto, porque o que é que acontece? Negar a dor faz com que ela saia de outras formas, e, como eu já coloquei antes, negar dor em crianças e adolescentes virá na forma de comportamentos abusivos, comportamentos transgressores. Então, é importante falar, sim, sobre a dor, é importante falar sobre o luto. Não adianta, não vamos trazer isso, porque falar da morte. Não, gente, a morte está aí. A morte foi e está sendo jogada na nossa cara de uma forma como nunca foi, né? Pelo menos dentro desse momento conhecido. Então, a escola tem que falar, sim, sobre o luto, sobre a dor, sobre as perdas, sobre tudo isso que está acontecendo, para que as pessoas possam descarregar as suas emoções. Porque, afinal, a escola é um espaço de convivência, antes de mais nada. Então, por isso mesmo, mais uma vez,
é aquilo, nós temos que acolher os nossos professores, porque serão eles que estarão na linha de frente, serão os maestros que vão estar recebendo todo esse impacto dentro de uma sala de aula. Imagina aí, né? Bom, aí tem algumas outras, eu vou deixar esse slide, por isso que eu sempre faço slides quando eu vou fazer umas falas com vários textos, porque às vezes eu nem leio tudo, porque eu gosto de deixar esses textos para que as pessoas que têm interesse peguem, fica como uma espéciezinha de manual, tá? Então, busca de apoio fora do ambiente escolar, como ajuda psicológica e terapêutica, formações diversas de acordo com a demanda dos profissionais. Gente, mais do que nunca também é preciso olhar para o lado psicológico, né? Todo mundo sabe, mas de repente existe ainda um preconceito, existe uma dificuldade, então é preciso trabalhar isso, porque tem muitas técnicas de relaxamento, de melhoria das questões psicoemocionais, do estresse. Dentro desse livro que eu mostrei para vocês, eu falo muito sobre isso, porque esse é um projeto, né, um projeto onde eu ensino desde o autoconhecimento até mesmo como respirar, como cuidar da voz, como não alimentação, porque não é o nosso papel, mas como cuidar do corpo, que é a nossa grande ferramenta. E do professor, nós professores, a nossa voz, a respiração, o relaxamento, porque se a nossa área, né, a nossa área profissional já era considerada no passado uma área extremamente estressada, imagine agora, né? Então, precisamos nos cuidar, gente, para que nós possamos cuidar do outro. Não tem como cuidar do outro se eu estiver um bagaço, não tem como cuidar para o outro se eu estou pior do que o outro. Então, por isso, o título, né, que eu coloquei, Eu Me Amo, para poder nos amarmos. Eu me amo, tu te amas, nós nos amamos. E aí nós construímos realmente uma rede. E falando em questões de formações, eu trago, por favor, pode passar o que eu venho falando para vocês, que é a educação emocional para educadores, né? Essa é a grande dica também que eu dou para vocês, né? Que somente ao entender nosso momento e lugar na vida é possível ampliar o olhar sobre nós, os outros e o processo de ensino-aprendizagem, trazendo bem-estar e saúde biopsicossocial. Essa uma indicação da Organização Mundial da Saúde, que indica que não existe saúde, assim, não é só porque eu não estou sentindo nada que eu estou com saúde. A saúde, ela é emocional, ela é física, ela é mental, ela é social, e eu coloco mais, ela é espiritual também. Então, a saúde é todo esse contexto, porque nós, seres humanos, nós somos sistêmicos, nós somos um ser múltiplo, né? E o programa tem 2 níveis, então, desse programa, né, do Educação Emocional para Educadores, que nós promovemos, trabalhando tanto o lado pessoal, em primeiro lugar, para depois trabalharmos as técnicas, ou algumas técnicas do professor mentor, que é a segunda parte do programa, né? Então, esse programa, ele é focado principalmente em macros competências emocionais, macro competências socioemocionais e macro competências ou macrocampos, né, das competências comportamentais. Então, nós trabalhamos com 9 competências: autoconfiança, otimismo, resiliência. Gente, mais do que nunca nós precisamos de resiliência, tá? Ser resiliente é a capacidade, sabe, que é aquela história do bambu, né, aquela imagem, que eu adoro essa imagem, o vento vem, enverga o bambu, e quando o vento passa, o bambu volta ao seu estado original. Isso é ter resiliência, capacidade de retornar ao estado de um certo equilíbrio, né, no meio, muitas vezes, das tempestades, né? Empatia, tá? Dentro das competências socioemocionais é importantíssimo, que é como eu vou olhar o outro, como é que eu vou entender o outro, e o professor, mais do que nunca, tem que ter empatia, porque as pessoas que têm empatias, elas são mais saudáveis. Pois é, quando eu consigo entrar no campo do outro e trazer esse outro e perceber esse outro, a pessoa se torna muito mais saudável, tá? Liderança pessoal, o professor mais do que nunca tem que ter um processo de liderança em sala de aula, né? E determinação para poder vencer os grandes desafios que a nossa profissão nos implica, né? Nos dá, né? Dentro das competências comportamentais, nós trabalhamos com a visão sistêmica, com a cooperação e a transcendência, que eu acho que a resiliência e a transcendência, elas se casam.
A resiliência é essa capacidade de voltar ao lugar, né, original, e a transcendência é a capacidade de ir além, de perceber os problemas não só como problemas, mas como oportunidades de crescimento. E isso, gente, quando a gente consegue realmente transformar nossas crenças e chegar dentro dessa percepção das transcendências, uau, a nossa saúde é outra, a nossa relação com o mundo é outra, porque a gente sai do papel da vítima e nós entramos no papel realmente de donos da nossa vida e vamos interagir dentro daquilo que nós podemos fazer, é claro, dentro do poder que nós temos, dentro dos limites que nós temos, é claro, mas nós podemos transformar a nossa vida. Por quê? Porque a vida, ela é muito observada e entendida através do meu olhar interno. Então, isso requer mudanças internas, mudanças profundas de valores, de crenças, de comportamentos, de ideias e de gestão das emoções. E tudo isso que nós trabalhamos com o nosso programa de educação emocional para educadores. E na segunda parte vem um outro lado, que é do professor mentor. Mas também nós temos que agora perceber que esse professor, ele não é mais um conteudista, ele é um mentor dos seus alunos, tá? Bom, gente, então apresentando aqui também um pouquinho da nossa, da nossa empresa, né? A Ludes, Programa de Educação Socioemocional, nós temos vários programas, desde o infantil até o ensino médio, e aqui são alguns dos nossos, vocês estão vendo aí na tela, alguns dos nossos livros, das nossas coleções. Por exemplo, gente, A Força do Meu Herói Interior são jogos de tabuleiro para trabalhar as emoções em sala de aula, é muito legal. São jogos para adolescentes, né? Aonde nós vamos, são vários, são muito divertidos, né? Temos a coleção também Cuidando de Nós, dos adolescentes, que são temáticas, e todas essas coleções nós trabalhamos em sala de aula, e tem a formação dos professores, enfim, é um universo muito amplo, que eu não vou poder falar muito tempo, porque tem outra, né? Nós temos outra fala, e aqui eu trouxe só um brindezinho para vocês, e vim me apresentar também, e falar um pouquinho, enfim, estar aqui um pouco com vocês. E aí, agora é contigo, Ana, minha gratidão aqui a vocês, né, por esse espaço, minha gratidão por terem me ouvido. E se tiver alguma pergunta, estou aqui. Olá, que bom. Acho que você trouxe para nós, acho não, tenho certeza, né, Isa? Situações emblemáticas que a pandemia nos traz, nos coloca nesse cenário desafiante. Nós que estamos educadores e que estamos nesse processo de reinício das aulas, a gente parabeniza a Secretaria Municipal de Educação de Pacajá, que se desafiou a iniciar, mesmo de forma remota, mesmo com todas as dificuldades de conexão, de equipamentos, da própria dificuldade da gente conectar todo mundo nesse momento. Nós sabemos que muitas pessoas, nesse momento, inclusive lá agora em Pacajá, estão acometidas pelo Covid, né? Nós tivemos vários professores que nesse período agora recente do início de 2021 tiveram a contaminação, enfim, perdas, né? A gente não tem como não falar das perdas, mas a gente fica muito feliz nesse outro reviravolta, que é os professores construindo possibilidades de fazer essa retomada das aulas. E a gente fica feliz porque a gente está no caminho certo. Então, a gente, ouvindo as tuas dicas, que é a escuta afetiva, que pode ser feita nesse momento de retomada das aulas por diversas maneiras, né? Aí, inclusive com possibilidades também de escalas presenciais, que seria fazer de forma gradativa um acolhimento para essa família, de um dia por vez, né, de duplas, enfim, ouvi-las, descobrir o perfil dessa família, que equipamentos que ela tem, como é que ela se comunica, quais as expectativas dela, pelo formulário do Google que nós estudamos com eles, pelas salas do Meet, quando você falou das salas temáticas, podem fazer duplas, enfim. Então, a gente percebe que essa formação que teve semana passada, os professores tiveram acesso a ferramentas do Google, ferramentas existentes de forma gratuita nas redes, poderão auxiliá-los. E também, acho que trazendo aqui o melhor auxílio,
é ainda trazendo o velho Paulo Freire, né? Que para todos os tempos ele é novo, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, acho que esse momento pandêmico, e quando a gente traz a escola de forma diferente do que nós estávamos acostumados, que é sair do lado formal, do lado da razão, e vir começar pelo lado emocional, do coração, perguntando para as pessoas como que elas querem essa aula, como elas podem receber esse conhecimento, pensar nesse professor, pensar nesse entorno dessa escola. Então, assim, acho que é fantástico. Outro dia eu estava numa escola que eu fui convidada a dialogar como é que seria o início do ano letivo. Eu disse, comece usando o coração. Acho que se a gente usar o coração, as perguntas do coração, perguntar para esse pai, para esse aluno, para esse professor, para a senhorinha da cozinha, né, para a nossa merendeira, qual a expectativa dessa retomada, como que eles se sentem felizes em retomar, o que eles querem entregar. E a gente até teve a felicidade de ter a Carol na semana passada na formação, no tema de abertura, falando do propósito. A Carol também veio da rede privada, da Coca-Cola, passou 15 anos lá e trabalha a propósito. E a gente está performando com a Carol, ajudando ela num projetinho para a rede pública chamado Play no PPP, numa metodologia de 4Ps. E aí a gente acha que isso sentido com tudo que você falou. Então, dar play no PPP, no projeto político-pedagógico, é fazer a escuta de todos os atores, é se conectar com cada um. A palavra política no projeto político-pedagógico nada mais é do que dar voz a todos os atores, nada mais é do que fazer ele participar, de fazer parte. Então, acho que é bem interessante essa escola começar com a voz do coração, e aí eu acho que vai dar bem certo. E também criando essas diversas possibilidades que o Paulo Freire fala, que ele ainda traz mais nessa frase, né? Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, acho que o Paulo Freire traz novamente uma reflexão de que nós estávamos com os alunos com o conhecimento na palma da mão, através de seus smartphones, celulares, e a gente negava, né? Inclusive, nós temos leis negando o direito de uso do celular dentro da sala de aula. E, de repente, vem a pandemia e mostra que a melhor ferramenta hoje para se comunicar é o celular. E aí é aprender a ensinar com quem aprende e ensina ao aprender. Então, acho que o Paulo Freire, novíssimo e moderno no seu método, na sua forma de entregar. Eu acho que tem pessoas que são eternas, né? Aconteça o que acontecer, com falas e pensamento eterno. Acho que o Paulo Freire é né? Porque ele foi na base do ser humano. Ele foi no respeito à cultura do outro. E isso pode passar, o que passar de tempo, de mudanças, eu acho que isso será sempre eterno dentro das relações humanas, né? Por isso mesmo, assim, quero agradecer, né, que as pessoas que estão parabenizando, estou vendo aqui a fala muito, muito grata. Primeiro, agradecer a você, Diana, pela oportunidade, por esse trabalho belíssimo que você está fazendo, que a Norte Rios tem feito e vai fazer muito mais, né, por essa parceria que nós estamos iniciando, e dizer que eu estou aberta, né, porque antes de mais nada, gente, o que eu venho falando, o que eu falo aqui, é a minha missão enquanto educadora, né, então, eu digo que é uma questão que vai muito além das questões financeiras ou de dinheiro, porque o prazer de ajudar o outro, de estar com o outro, ou de passar uma informação, ou de abrir uma luzinha, porque eu acho que tudo que eu falo, nada é do outro mundo, todo mundo já sabe, mas quando a gente organiza o pensamento e direciona, aí começa a vir outros insights, né? Então, isso é que eu fico feliz. Então, quando precisar de mim, estou aqui. Depois a gente pode ver uma palestra realmente mais focada dentro da educação das emoções, né? Algo que traga sugestões realmente para ser aplicada no dia a dia, como as respirações, meditação, né? Tem tantas técnicas, gente, tem técnica do risoterapia, tem técnicas diversas que a gente pode utilizar
para trazer o bem-estar, né, diante de tanta dor, né? Porque como nós somos seres múltiplos, nós temos também o outro lado que está precisando ser alimentado, que é o lado da esperança. E o lado da esperança precisa um pouco de alegria no meio desse lado tão cinzento de tudo, né? Então, estou aqui à disposição de vocês. E a gente agradece mais uma vez a parceria com a Ludes, traz para Norte Rios a educação emocional, traz fazer com alma, fazer com coração, pensando todas as pessoas que estão do outro lado. Eu acho que isso é muito bacana, a gente tem aprendido muito com você, tem aprendido com o material, tem aprendido com o modo de fazer. Eu acho que o que a gente traz, que nos une é exatamente isso. Existe todo o material formatado, mas isso não nos impede de entregar a cada um que está do outro lado, que precisa da nossa dica, que precisa do nosso apoio. Então, nós estamos aqui como profissionais, como pessoas humanas, sabendo que todo mundo que está do outro lado precisa se apropriar, compartilhar de conhecimentos tão valiosos e ciência, que eu sei que você fez muita ciência no seu material, de muito tempo de estudo. Então, parabéns, Isa, é sempre maravilhoso te ouvir, maravilhoso estar aqui. Nós estamos ansiosos pelo momento desse encontro presencial e, por enquanto for possível, a gente vai entregando dicas da Isa e nós queremos estar aí depois de forma mais efetiva, fazendo esse trabalho mesmo de forma pontual e desenvolvida na relação da educação emocional. Beijo grande, obrigada pela tarde. Obrigada a você, Diana, obrigada a todos vocês que estiveram aí nos escutando. Gratidão e até logo, até qualquer momento. Tchau.